Que você deseja conhecer a sua missão de vida, eu já sei, mas você sabe que na astrologia tradicional temos alguns recursos para identificar isso: missão de vida, caminho espiritual, a rota da vida e também a proteção, o apoio. Será que tem alguém que nos ajuda, alguma entidade, algum ser que nos ajuda, nos apoia? O que a sua alma veio desenvolver nessa experiência? Nesse vídeo eu vou trazer 3 elementos da astrologia natal tradicional com os quais a gente pode entender um pouco mais profundamente esse processo de desenvolvimento da vida. Eu trouxe já nos vídeos anteriores aquela visão sobre as 3 luas, como a alma vem se preparando a partir ali da lunação pré-natal. No vídeo passado eu citei para vocês que existe uma carta da concepção que fala desse momento da preparação da alma antes da encarnação. E agora nesse vídeo esses outros elementos que não são elementos incomuns, todos vocês têm na carta, e nem estão assim coisas raras, vocês vão ver aí que é muito possível trabalhar. Eu vou citar aqui alguns sites para vocês fazerem os cálculos, porque alguns desses cálculos são um pouquinho mais profundos, mas como encontrei aí alguns sites que fazem, vocês já podem utilizá-los de forma automática. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você que está aqui pela primeira vez se inscrever no canal, ativar as notificações e pedir para vocês que já curtam o vídeo e deixem seus comentários. Gente, se vocês não têm ideia, como uma curtida ajuda a gente a divulgar aqui o canal. E se você não tiver nada para falar no comentário, deixa só uma figurinha ali, para mim que já me ajuda muito a divulgar o canal, tá bom? Se você gosta de astrologia, eu tenho uma seção de membros com 2 níveis. E ali a gente já tem muitos vídeos, tá? Para você maratonar. E todos são de astrologia clássica, astrologia tradicional. Então ali a gente aborda mais técnicas mais profundas da astrologia, dou algumas dicas de como interpretar cartas também, e a gente faz até um trabalho prático na seção planetas, certo? Mas se você quiser estudar astrologia com um curso mesmo, né, que tem uma sequência de aulas, eu tenho alguns cursos na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E vamos ao assunto. O tema da espiritualidade na astrologia tradicional não é muito divulgado. Todo mundo pensa sobre a astrologia tradicional que ela tem uma abordagem super prática para entender só coisas da vida cotidiana. Se vai enriquecer, se vai empobrecer, se vai ter filhos, se não vai, se vai casar, se não vai, essas coisas da vida básica. Mas não é só isso, não. Inclusive, como a gente já viu nesses vídeos que eu fiz ultimamente, é possível entender como a alma vem se preparando para o processo da encarnação, e isso é uma visão muito maior. Eu disse para vocês que o entendimento na astrologia tradicional no mundo antigo era de que tudo que existe no mundo terreno, físico, assim, vinha sendo criado a partir do mundo celeste. Desce as esferas para se tornar físico no mundo terreno. É um tipo de abordagem muito profunda sobre o pensamento de Deus, do mundo, do processo criativo, da força criadora. E nesse vídeo eu vou trazer então 3 elementos da carta natal. Então você vai precisar calcular a sua carta natal, você pode usar um software, se você tiver, ou pode usar sites. Eu recomendo para os trabalhos de astrologia tradicional você utilizar o site Astro-Seek, porque ele tem logo ali na primeira página, na opção do menu horóscopos, a opção tradicional. Então, quando você calcula o seu mapa pelo modo tradicional, ele vai trazer várias técnicas tradicionais ali, ele tem sido bem interessante, mas hoje eu vou trazer até um outro site também para complementá-lo, tá bom? Então, calcula a sua carta. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é referente à identificação de qual é o tipo de proteção espiritual, se há algum apoio na vida com quem a gente pode contar. E nós conhecemos mais comumente esse termo como lote do espírito ou parte do espírito, mas tem que dizer para vocês que ele tem vários nomes. Ele pode ser conhecido também como pars solis, como pars futurorum, daimon, na astrologia do período helenístico, ele é conhecido como daimon. E o astrólogo persa do período medieval, Abu Mashar, conhecia como lote do invisível. Eu acho que faz um super sentido usar esse título aqui, porque já dá uma ideia melhor do que lote do espírito, né? Bom, ele é um cálculo que a gente faz considerando os 2 luminares, ele é oposto ao cálculo do lote da fortuna. Enquanto o lote da fortuna, o lote da lua tem uma relação com as coisas do mundo físico, fortuna no sentido de sorte física, o lote do espírito ele tem uma relação com uma fortuna do campo espiritual.
Os astrólogos do período helenístico associavam o termo daimon como um nome, não um demônio, tá? Mas o termo de um ser, de uma espécie de proteção invisível. E eu falei para vocês que eu gosto do título do Abu Machar, que é o Lote do Invisível, porque ele dá essa ideia de uma proteção que está além do mundo físico. E pela casa do mapa, pelo signo onde o lote do espírito está, você consegue entender onde está a sua proteção, qual é o tipo de natureza que ela tem e por qual caminho ela vem de uma maneira um pouco mais fácil, né? E é lógico que o lote, ele não é um planeta, mas ele pode receber aspectos dos planetas. Então, quando você observa se ele tem contato de aspectos de sextil, de trígono, ou mesmo uma conjunção com Júpiter ou com Vênus, é uma proteção e também pode ser uma sorte de invisível muito marcante nas suas experiências de vida. E quando ele tem alguns aspectos mais desafiadores, como Marte com Saturno, às vezes alguns entraves para essa proteção chegar de alguma forma. Mas o signo onde o lote do espírito está dá bastantes nuances em termos de natureza da proteção que você tem. Então, por exemplo, o lote do espírito em signos da água tem um perfil bem sensível, né? Uma proteção mais do campo da sensibilidade e também desenvolve, né? Ele indica o desenvolvimento da percepção e da sensibilidade de alguma forma. Quando você tem lote de espírito em um signo de terra, é mais fácil a expressão da proteção vir por meio da atividade mais prática mesmo, do contato mais real com o plano físico. Nos signos de fogo vem muito pela intuição, pelo vigor mesmo, né, pela vibração, então aquela intuição mais marcante. E nos signos do ar vem por meio do intelecto. Mas a gente pode abrir mais isso nos próximos vídeos, porque eu ainda tenho mais 2 pontos para falar para vocês. Coloca aqui embaixo nos comentários se você quer ver essa abertura desse tema por signo, por casa, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo. Mas já saiba que o cálculo do lote do espírito mostra para você onde que está a proteção espiritual, se ela é forte, se ela é fraca, porque temos casas que são importantes para esse ponto, como as casas angulares, a 1, a 4, a 7, a 10, enquanto a gente tem as medianas, a 2, a 5, até a casa 11, hein, mais mediana. A casa 8 e a casa 12 não são muito boas, nem a casa 6, para o lote do espírito estar, elas enfraquecem um pouco o apoio, às vezes o contato não é muito afinado ali, né? Mas a gente tem essas questões dos aspectos que principalmente com os benéficos, podem melhorar, porque as coisas não são assim tão definidinhas. Você pode ter o lote do espírito em uma casa não muito favorável, mas tê-lo em aspectos favoráveis com Júpiter e Vênus, que melhora um pouco o quadro. Esse é um tema mais complexo, então é preciso que a gente faça um vídeo exclusivo aí, né? Um vídeo específico sobre esse tema para aprofundar um pouco mais. Então, proteção espiritual é um tema do lote do espírito. Calculem pelo astro-psique, porque ele já faz o cálculo considerando se o seu nascimento foi durante o dia ou durante a noite, porque se inverte a fórmula e alguns softwares não fazem esse cálculo de forma adequada. Utilize o site Astro-Psique e já identifique onde está o seu Daimon, onde está a sua força pessoal, sua proteção espiritual, de onde ela vem, como ela é. Você vai conseguir identificar pelas posições do signo e de casa e de aspectos. Outro ponto, agora um pouco mais profundo, nós conhecemos como lote base, ou lote ilege, ou ailage, ou hailag, ou ileg, enfim, tem várias maneiras de falar, porque é um termo em árabe e tem algumas variações do árabe, mas ele é conhecido também como lote da fundação, dependendo do software, ele aparece de uma forma ou outra. No site Astro-Psique, ele aparece como lote base, lote da fundação e lote ilege. Ele vai aparecer partilege, parsilege. Ele aparece com os 3 termos, então você não vai errar. O que esse lote diz? O termo lote raiz da vida é um termo associado ao caminho mesmo, qual é o caminho que ela veio desenvolver nessa experiência. E ele tem relação direta com raiz da vida. Eu vou trazer o cálculo aqui porque o site faz esse cálculo e para quem tem conhecimento básico da astrologia, o cálculo atrapalha um pouquinho. Vai lá no site que você consegue calcular de forma adequada. Ele foi conhecido como termo de lote, raiz da vida, no período medieval. E alguns astrólogos, até como Robert Zoller, que foi um grande divulgador da astrologia tradicional, utilizava para entender esse caminho que a vida toma. Então, você quer entender missão de vida? Olha onde esse lote está, qual é a casa do mapa que ele está, porque os temas dessa casa têm relação direta com o que a sua alma veio desenvolver em termos de missão de vida. Mas atenção, gente, por quê?
Mesmo você identificando qual é a sua missão de vida, seu caminho de vida, a rota da experiência da tua vida, não é para deixar de viver o restante da vida, porque você tem uma experiência completa. Então imagina que você encontrou o lote raiz da vida na casa do trabalho. Não é só para dedicar a sua vida no trabalho no sentido de cumprir o caminho. Tem que viver toda a experiência, família, relações, dinheiro, diversão e tudo mais. E tudo mais que a carta oferece em termos de desenvolvimento da vida. Você descobre qual é o ponto, a rota onde a sua vida tem que chegar. E ele não tem uma relação direta com o trabalho para todos os casos. Você pode encontrar o lote raiz da vida na casa 6, na casa 8, na casa 9. Então, são temas variados. Mas ele vai indicar exatamente o ponto onde a raiz da sua vida está, o que a sua alma veio de desenvolver de mais importante, em termos de experiência pessoal. E da mesma forma, o signo onde o lote raiz da vida está mostra como isso, a natureza desse tipo de experiência, pegando a questão da água ser mais emocional, relacionada ao processo criativo, percepção, envolvimento no campo mais emocional, sentimental mesmo. Os signos da terra tendo uma expressão um pouco mais prática para realização cotidiana, por exemplo, ou exercício mais técnico. Os signos do fogo tendo uma expressão de mais vigor, energia, liderança, motivação, experimentação. E os signos do ar, eles pegam mais um plano da intelectualidade, mais do processo mental, da experiência, por exemplo, da interação e da troca com o ambiente. Isso falando das triplicidades de uma forma geral. Você também vai observar se esse lote raiz da vida recebe aspectos dos planetas benéficos, Júpiter e Vênus, principalmente conjunção, sextil e um trígono, porque isso significa, na promessa da vida, pontos de apoio para o cumprimento da tua missão. Você pode receber ajudas, e não só do plano espiritual, pode ser do plano físico mesmo. Se tiver um aspecto de trígono com Júpiter, por exemplo. De repente, o apoio de alguém, o apoio de alguma situação da vida, que acaba abrindo caminhos para que você se encaixe ali no trilho da tua vida, na rota da tua vida com mais facilidade. É um tipo de ajuda externa, né, que vem ali te ajudando assim, endireitar ali no trilho. Como podemos ter os aspectos mais difíceis com Marte e com Saturno, quadratura, oposição, ou mesmo a conjunção, que pode significar no processo das promessas da vida, pensando no fator previsional, a indicação das dificuldades para você se encaixar no trilho. Então, você vai conseguir perceber se há problemas, se há entraves no caminho que estão prejudicando você se encaixar na sua principal experiência de vida, no seu caminho, na sua missão principal de vida. Outro ponto que eu acho importante a gente sempre considerar é que nem sempre as missões de vida são grandiosas. Elas podem ter relação com coisas da vida prática e diária, de coisas mais relacionadas ao campo próximo. Nem todo mundo nasceu para ser um grande líder, para ter uma experiência marcante como desenvolvedora e como cientista, por exemplo, ou alguém que inova em algum campo. Nem todo mundo nasceu com esse tipo de missão. Muitas pessoas, a grande maioria, nasceu com missões mais próximas mesmo, menores, né? Mas todo mundo tem uma missão. Bom, um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é o ponto do Almutem Figuris. Esse vocês já devem ter ouvido falar já em vários vídeos. Almutem Figuris é uma composição de um planeta que vai ter uma indicação mais forte em 5 pontos. A gente tem 5 pontos na carta astrológica natal, na astrologia tradicional, que tem um reflexo importantíssimo para a constituição da vida. Nós consideramos que esses pontos são chamados de elegíacos, por exemplo, né? Não temos mais aportuguesado, que são o quê? O Sol, a Lua, a lunação pré-natal, o ascendente e o lote da fortuna. Esses 5 pontos têm uma relação direta com o exercício da vida no mundo físico, questão da vitalidade e da permanência da alma no corpo mesmo. E dependendo das posições desses 5 pontos na carta e mais alguns fatores adicionais, nós chegamos ao planeta ou o luminar, que é o Almutem Figuris, e esse termo significa o vencedor da carta, né? O vencedor da figura, que é a própria carta. E, às vezes pode acontecer de dar um empate, e aí você ter 2 Almutens Figuris, mas é mais comum você ter um. Eu não vou passar o cálculo aqui porque ele é longo e aqui a gente tem um site que faz o cálculo automaticamente, que é o AstroFox. E eu estou deixando esses 2 links do Astro-Seek e do AstroFox no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você pode acessar diretamente ali
ele já vai para a página do mapa. Então, é só você colocar seus dados ali, ele vai calcular o seu mapa e ele tem uma tabelinha de uma linha só que mostra lá planeta dominante, várias coisas, e tem o Almuten Figuris. É aquele planeta que é o vencedor da tua carta. E o que esse Almuten Figuris significa? Bom, primeiro, ele tem uma relação forte com a manutenção da vida no corpo, porque ele tem essa relação com 5 pontos importantes, mas no âmbito da espiritualidade, ele é considerado como uma espécie de guardião. Numa visão católica, por exemplo, ou cristã, pode ter uma relação com o anjo guardião, anjo da guarda. Mas, assim, tirando a questão religiosa, porque cada religião tem uma visão, você pode entender o Almuten Figuris como um guardião, um mentor, enfim. Cada religião vai trazer um nome diferente, né? Um instrutor, um mentor. E quando você identifica onde está esse planeta, ele mostra para você qual é o caminho para você se reconectar à fonte divina, a fonte de Deus mesmo, né? Ele mostra qual é o caminho para você fazer essa conexão com a divindade, independente de ser Deus ou não, o nome que você quiser dar, mas essa fonte superior, universal, superior, Deus, grande arquiteto, enfim, cada um atribui o nome para essa força. Mas ele vai mostrar o caminho, de forma que quando você entende qual é a natureza do planeta e quais são os temas relacionados a esse planeta, de uma forma simples, né, os seus temas naturais, como a indicação na carta, você consegue entender que é esse caminho que te conecta com a divindade. Então, por exemplo, quando a pessoa tem Vênus como Almuten Figuris, qual é o caminho que conecta a divindade? O plano das artes, um exercício artístico, a dedicação amorosa, de uma forma mais incondicional. Pode até ser uma expressão do romance, dependendo da casa do mapa que está, pode ter uma relação com um envolvimento a dois no plano romântico, mas é uma expressão da harmonia, de uma dedicação ao outro no sentido de acolhimento, por exemplo. Então, dependendo dos significados do planeta, você vai tendo essa indicação de o que reconecta você à fonte celeste, a fonte de Deus, a fonte divina, propriamente. E aqui eu acho muito interessante, porque todas as religiões têm uma indicação de alguma forma como um protetor. O anjo da guarda, numa visão mais católica, na visão mais espírita pode ser um mentor, numa visão mais ligada às linhagem africana, pode ser um guardião que você tenha. E a casa do mapa onde esse planeta está também mostra qual é o campo e a forma como ele se expressa, né? E os contatos com os planetas também. Porque quando você tem um Almuten Figuris em conexão boas com os benéficos de aspecto, isso pode significar uma certa facilidade para você ter essa conexão com a divindade, enquanto quando você tem com alguns maléficos, aspectos mais difíceis, pode significar os impedimentos, os entraves. Às vezes a vida fica tão difícil que você não consegue nem encontrar o caminho de conexão com a divindade. A casa da carta também, né? Quando é posicionado em uma casa 10, por exemplo, pode ter uma conexão com o trabalho, na casa 1, numa expressão corporal, numa expressão do exercício físico mesmo, né, das habilidades naturais. Na casa 2 pode ser por meio das questões das posses, do dinheiro e do exercício físico mesmo, né, da geração física das coisas. Então, em cada uma das casas, isso vai variando, tá? O que eu quero perguntar para vocês é se esse tema importa e se vocês querem ver os significados naturais dos planetas e das casas para esses pontos, porque senão a gente vai ficar com um vídeo aqui muito longo e não vai ser muito produtivo, vai ficar muito embolado o tema. Como são 3 pontos, nós falamos do lote do espírito como uma proteção, o daimon pessoal, aquele que te protege do lado invisível. Falamos do lote raiz da vida, que mostra a raiz da vida, a rota da vida, a missão da vida, caminho da vida. E falamos de Almuten Figuris, que significa a fonte da reconexão com a divindade. Pode ser o seu anjo da guarda, seu mentor, seu guardião, ou uma entidade ali, né? Ou uma força ali que te conecta, que mantém, né? A gente pode entender isso como uma manutenção da força vital no corpo, também é a manutenção da vida. Por isso que tem uma ligação um pouco mais profunda. Esses 3 recursos que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, eles indicam possibilidades muito profundas de você entender o que sua alma veio desenvolver nessa experiência, para que serve sua vida, quem te apoia, como é o apoio que você tem, onde está o seu caminho,
Qual é o tipo de conexão, qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de caminho que te reconecta com a divindade. Isso vai ajudando você se encaminhar aí no trilho da sua experiência de vida e viver melhor. Então me fala aqui se isso interessa para vocês, porque nós podemos fazer no próximo vídeo uma visão do que cada um dos planetas representa, uma visão do que cada uma das casas representa, e eu trazer mais alguns elementos de como você pode interpretar esses 3 assuntos para um aprofundamento mais espiritual. Aí você pode conciliar com a visão das 3 luas, a lua pré-natal que vai mostrando como você veio se preparando a sua encarnação, a lua do 3º dia, do 7º, do 14º, para indicar se na promessa tem uma coisa de apoio, de ajuda, de proteção também, né, que ajuda a melhorar os caminhos. E é isso, pessoal. Esse é o entendimento mais profundo da astrologia tradicional no plano da espiritualidade. Esse tema não é deixado de lado, não, na astrologia tradicional. E vou encerrando o vídeo por aqui, aguardando seu comentário aí para a gente continuar com o tema nos próximos vídeos. Um abraço, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Até o nosso próximo vídeo, então. Até mais.